Sejam bem-vindos ao canal do Sem Perfil. Mais uma vez eu vou reagir a um vídeo do Peter, do canal Ancapsu. Volto a falar, não defendo todas as ideias do Peter, não sou um típico representante do Ancapistão, né? Mas sou obrigado a admitir que ele tem um conteúdo muito bom, apesar de eu não concordar totalmente com as ideias dele. Só que neste vídeo aqui eu achei que ele mandou bem, então vamos ver o vídeo aqui do Peter, o penúltimo vídeo dele. Vamos ouvi-lo. Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o encontro entre o Bolsonaro e o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes está lá em Portugal, de novo, O Gilmar Mendes parece que mora mais em Lisboa do que no Brasil. Não é só ele, né? Os outros também. Ele mora em Lisboa, mas outros viajam muito mais do que o necessário, né? Parece até que não tem nenhum processo para analisar. E ele relembrou, num encontro com outras pessoas, uma reunião que ele teve com o Bolsonaro durante a pandemia, em que, segundo ele, Bolsonaro se emocionou, chegou a chorar, e ele falou que Bolsonaro, a vida é difícil mesmo, as coisas são difíceis mesmo e coisa e tal, mas o motivo que fez Bolsonaro chorar, eu vou mostrar para vocês aqui, é a coisa que me fez gostar do Bolsonaro. Para quem lembra do meu canal em 2019, eu criticava o Bolsonaro, eu nunca fui fã do Bolsonaro. Eu sempre achei que o Bolsonaro ia ganhar a eleição de 2018 e iria tirar o Paulo Guedes e acabar fazendo políticas econômicas absurdas. Quebrei minha cara. E aí eu me identifico muito com ele. Para quem acompanhava a minha trajetória antes da virada do canal, vai lembrar que eu participava daquelas lives quilométricas, né? Do canal do Fefito Orox, o advogado que acha que policial militar não é militar, e que ele, 2 anos antes da eleição, já começou a virar a chave, já começou a falar de política o tempo todo. E quando o Dart ia nas lives, eles começavam a bater bola lá e falar mal do Bolsonaro. Eu ficava quieto, não me metia, porque o meu assunto ali não era aquele. Eu tinha a mesma visão que o Peter. Eu achava, inclusive, que pelo fato do Bolsonaro ter se notabilizado pela luta por vantagens para a classe, foi assim que ele começou a sua trajetória política, eu achava que ele ia virar apenas um sindicalista militar. Isso era o que eu pensava, só que eu estava enganado. Eu ficava quieto naquela época, não me metia, tanto que tem amigos aí que falavam na época, mas você nunca foi bolsominion, você nunca defendeu, né? O Fefito e o Dart viviam metendo pau no Bolsonaro 2 anos antes. Eu só falei, declarei que eu votaria no Bolsonaro na véspera da eleição, porque ali não tinha mais jeito, a gente verificou que era ou ele ou a volta do esquema, do maior esquema de corrupção do planeta, e aí a gente tinha que se posicionar, né? Aí a gente tinha que se posicionar, mas vamos ouvir o Peter aí, então, que fique claro, e eu passei a admirar e passei a defender o cara exatamente no momento em que o Peter percebeu que foi o mesmo, quer ver? Vamos ouvir aqui. Tive que engolir minha língua. Bolsonaro manteve o Paulo Guedes até o último dia do governo dele. E mais do que isso, exemplos como esse daqui que me fazem hoje ser um bolsonarista, votar no Bolsonaro. Porque isso daqui é o que falta nos políticos do Brasil. Lembrando que eu achava que ele viraria um sindicalista, tal, mas não, ele queria privatizar até a Petrobras, coisa que ele estava certíssimo, hein? Estava certíssimo. Vamos continuar ouvindo o Peter. É honestidade, é você ser verdadeiro com as suas causas. Essa notícia foi sugerida por Peter, Deus te ama, volte para Jesus, aeroporto é a única saída e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o Gilmar Mendes está passeando em Lisboa de novo, né? O cara não sai de Lisboa, né? Está lá em férias e ele participou de um jantar-debate na noite da quarta-feira, dia 17, em que estavam outras pessoas lá e ele começou a relatar experiências pessoais, né? O evento aconteceu num café lá em Lisboa e coisa e tal, que seria a segunda embaixada dos brasileiros na capital portuguesa. Não, é a segunda embaixada da elite aristocrática socialista. Dos riquinhos, dos milionários que vão para Lisboa, do pessoal que é socialista da iPhone, tá? Lista de Brasília, que fica lá quando vai a Lisboa, né? E estava conversando com sei lá quem, e o magistrado contou que, durante a pandemia, foi convidado por Bolsonaro para uma reunião na residência oficial num sábado pela manhã. No sábado, vamos acompanhar aí a propaganda do Peter e dar um dinheirinho para ele, né? Ídolos da esquerda. Então, o presidente não concordava com as medidas de isolamento e fechamento do comércio determinada à época por estados e municípios. Medidas essas que a gente sabe hoje foram totalmente inúteis.
quebraram um monte de comércio, quebraram um monte de coisa e não resolveram nada. Aliás, diga-se de passagem, o próprio STF reconheceu o problema depois. Por quê? Porque qual que foi a pior época da pandemia? Não foi 2020, meu amigo, foi 2021. 2021 você pode ver que foi a época que teve o maior número de vítimas da pandemia, foi em 2021. Em 2020 eles fizeram fecharam tudo, quebraram um monte de restaurante, quebraram um monte de negócio. Eu lembro, cara, que perto de casa um restaurante acabou de abrir. Abriu, veio a pandemia. E, lógico, fechou, acabou. Né? Agora fizeram outra coisa lá no lugar. Imagina a vida da pessoa, o cara vai lá, bota as economias dele todas e de repente uns políticos malucos que não fazem ideia do que fazer porque não tem base científica nenhuma esse negócio de fechar tudo, não tem... Aliás, Johns Hopkins manda lembranças e sim, não sabiam o que fazer, saíram fazendo merda. Um único estudo científico que diga que isso foi efetivo de alguma forma. A Suécia não fechou nada e o número de mortes por milhão de habitantes foi mais ou menos o mesmo que todos os outros lugares do mundo, ou seja, não afetou em nada esse negócio de fechar tudo, assim, não afetou em nada positivo. Mas quebrou um monte de gente, quebrou um monte de negócio, quebrou um monte de pessoas, né? E aqui, ó, o ministro falou que foi lá, o presidente não concordava com as medidas de isolamento e fechamento do comércio. Caramba, olha só, Bolsonaro defendia isso, ele falava isso, e ele, no particular, se humilhou para o Gilmar Mendes para tentar contornar essas medidas, para tentar convencer o STF a não fazer isso. Ele pegava o celular. E que fique claro, as medidas que foram adotadas durante toda a pandemia foram adotadas por prefeitos e governadores com o respaldo do STF. Então, tudo que foi feito foi por eles. Então, né, não adianta você querer botar a culpa em quem não podia fazer nada, estava de mãos atadas. Lá ele abria o WhatsApp e me mostrava os vídeos de comerciantes que tiveram que fechar a loja, que quebraram, que estavam sem ter como trabalhar, que não conseguiam fazer as coisas. E em determinado momento, quando os assessores saíram da sala, o Bolsonaro desabafou como era difícil, como estava sendo atacado da família e acabou chorando, segundo Gilmar Mendes, né? Ou seja, ele estava angustiado, como eu estava angustiado, com o absurdo que foi essas medidas da pandemia. Eu fiz muito vídeo no canal aqui criticando desde o primeiro momento, né? Depois apareceram estudos científicos mostrando que eu estava certo, mas é porque eu era um gênio que eu sabia que aquilo era uma idiotice? Não, é porque eu não sou um idiota, simples assim. O autoritarismo completo que teve nessa coisa, as pessoas, os políticos não sabiam o que fazer. E aí, para fazer alguma coisa, faziam as medidas mais absurdas e idiotas. Exatamente. Políticos não sabiam o que fazer. Então, se fosse a ciência, tinha que ser igual em todo lugar. Só que você ia numa cidade praiana, a praia estava aberta. Você ia numa outra cidade praiana, a praia estava fechada. Numa outra cidade, era um meio termo. A praia estava aberta, mas a areia estava fechada. Era uma loucura completa. Cada um fez o que bem entendeu. Foi um absurdo. Proibir aula. Proibiram. O Brasil ficou 2 anos sem aula nas escolas, cara. Isso é uma marca que vai prejudicar essa geração que é jovem hoje em dia aqui no Brasil. Vai prejudicar. Hoje é consenso que foi um absurdo fechar as escolas, né? É um absurdo. Procurem as matérias da Globo na época. O que eles diziam? O Brasil por anos e anos, décadas e décadas, por causa dessa ideia idiota de proibir aula numa doença que criança não pega, não tem dificuldade nenhuma. É muito raro alguma criança ter uma complicação da Covid. Ou seja, nenhum país do mundo ficou tão fechado quanto o Brasil em termos de escola. De novo, a Suécia não parou nada. O Uruguai não parou as escolas. Continua tendo aula no Uruguai normalmente e não teve nenhuma catástrofe, não teve nada demais. O número de mortes por milhão de habitantes foi mais ou menos o mesmo no mundo todo. Infelizmente, uma pandemia morre um monte de gente, realmente. É uma coisa muito triste isso. Não há o que se fazer. Todas essas medidas foram inúteis. Ao invés de resolver alguma coisa, de ajudar alguma coisa, quebraram um monte de gente, destruíram a educação das crianças a troco de bolota, a troco de nada. E Bolsonaro, como eu fiquei, achei um absurdo, fiquei angustiado com isso, Bolsonaro ficou também. Pessoas lúcidas ficaram. O estudo da Johns Hopkins, ou dos cientistas da Johns Hopkins, mostra que ajudou muito pouco, né? Aquele isolamento burro que foi feito, mas a economia foi muito piorada. Aliás, eles têm um comparativo lá nos estados norte-americanos, procurem o estudo que vocês vão se deliciar com ele. O Bolsonaro chegou a chamar o Gilmar Mendes, chorou pro Gilmar Mendes para convencer ele. Pelo amor de Deus, tenha humanidade. Pense nas pessoas, não pense na política. Não pense só em se mostrar como bambambam, eu sou a ciência. Eram medidas políticas. Nenhum momento foi pela ciência e nem foi pela vida. Não. Eram medidas políticas e hoje nós sabemos bem disso. Vocês são negacionistas, eu não sei lá, tem que fechar tudo porque eu mandei, porque eu acho que é o certo, eu não sei o que é lá. Ao invés disso, seja humano, deixa as pessoas tomarem as decisões, né? E eu ensino investigação Vamos digital e espionagem. assistir aqui a propaganda do Peter. Dá um golpe, uma fatura da
Mandar um dinheirinho pro canal dele, As né? pessoas estavam com medo, que eu entendo, realmente foi assustador, uma doença Sim. que, né, muita gente morreu dessa doença, uma doença muito triste, né? As pessoas que estavam com medo, pessoas que tinham parentes mais idosos, pessoas que precisam se cuidar, eu Sim. recomendo que cuidasse mesmo, eu falei isso na pandemia, eu saí todos os dias durante a pandemia justamente para marcar meu ponto, meu argumento contra o absurdo que foi o fico em casa. Mas eu acho, né, eu moro só eu com meus filhos são novos, então não tem problema, mas eu acho que quem mora com pessoa idosa, com pessoa mais velha, tem que tomar um pouco mais de cuidado, concordo, as pessoas de mais idade, essa doença é Sim. principalmente uma doença, não, ainda é, né, ainda existe ainda a Covid, né, é uma doença principalmente das pessoas mais velhas, né, mas caramba, quem é mais velho? A boa parte. Ou mais nova que tinha algum tipo de problema, algum tipo de comorbidade, algum problema de saúde e tinha que se cuidar mesmo. Ninguém nega isso, tá? Ninguém nunca negou isso, não. Só que o fechamento total era uma tremenda idiotice, né? E não resolveu nada. Até porque não era um fechamento total, né? Se é pra fazer, tem que fazer direito. E não fizeram. O pessoal é aposentado, então pode ficar em casa. Beleza, você fica em casa. Por que tem que proibir as pessoas de trabalhar? Qual foi a lógica disso? Que lógica mais idiota, não tem mais nenhum sentido essa coisa. Quebrou a vida das pessoas, deixou um monte de gente Quebrou muita gente. quebrou um monte de negócio, provocou a inflação no ano seguinte. E tá vendo? É isso que eu falo, é isso que eu admiro do Bolsonaro. Foi a mesma coisa com a reunião lá que o STF liberou, que a reunião que colocaram como se fosse uma coisa terrível, que Bolsonaro estava criticando. Bolsonaro falava na reunião as mesmas coisas que ele se posicionava fora dali. Exatamente. Ou seja, isso é o que me surpreendeu positivamente no Bolsonaro. O Bolsonaro se mostrou uma pessoa íntegra. São pouquíssimos políticos que agem dessa forma. A maior parte dos políticos faz o contrário. Na frente, né, o Lula, por exemplo, né, o Lula fala que não, que somos verdes, que temos que fazer economia verde, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí quando vai se reunir com o Gilmar Mendes, o Lula fala, não, Gilmar, porra nenhuma, libera ali o petróleo na margem equatorial. E não... É um absurdo o sigilo de 100 anos, mas vai lá e publica o sigilo de 100 anos. Ah, estão morrendo Yanomamis, agora estão morrendo mais Yanomamis, eles simplesmente não divulgam mais os dados. Ah, tá pegando fogo na mata, mas agora tá pegando o dobro e não acontece nada, os fiscais estão entrando em greve. Uma coisa é ser autêntico, outra coisa é falar uma coisa e fazer outra, que é a especialidade do Lulinha, né? Não sei o que lá, vamos resolver isso daí, não tem essa não. Esse papo de ecologia é só pros otários lá de fora. Sim. Isso é o típico do político. É o cara que na frente de todo mundo fala uma coisa, aí quando tem as reuniões na retaguarda, quando tem as reuniões nos conchavos lá, é outra história completamente diferente. Isso é o típico do político, né? O Bolsonaro não. O Bolsonaro, o que ele falava na televisão, o que ele falava para todo mundo, era a mesma coisa que o Gilmar Mendes confessava. Amigos meus, amigo pessoal mesmo, sabe? Que nem o deputado Coronel Tadeu, que é meu amigo de turma, colega de turma, ele sempre me disse isso, que o Bolsonaro era a mesma pessoa na frente das câmeras, no palanque e no dia a dia e totalmente no particular, que era a mesma pessoa. Sempre me disse isso. Aqui que Bolsonaro fazia isso, né? Procurado pela coluna do Estadão, o Bolsonaro confirmou o encontro e admitiu que se emocionou sim, relembrou que falou da família, da facada, das dificuldades que teve para chegar na presidência da República e sobre as medidas de enfrentamento à Covid. Bolsonaro disse que ressaltou a Gilmar que o governo federal tinha o general Braga para gerenciar a crise pandêmica, né? Ou seja, o Bolsonaro confirmou que aconteceu esse encontro mesmo e isso daqui é uma coisa bacana, isso mostra que o Bolsonaro é a mesma pessoa. Isso é muito raro em político. O que mais tem é político que para fora fala uma coisa, mas nos conchavos lá dentro, meu amigo, a história é totalmente diferente, né? Eu tenho certeza que o Gilmar Mendes não falou isso aqui para elogiar Bolsonaro. Para esse pessoal, isso é errado. Nossa, Bolsonaro queria abrir os negócios, como ousa se preocupar com a economia. A economia a gente vê depois, né? E ninguém se lembra da Renata? Não, era fica em casa se puder. Não, não era. Era fica em casa, fecha tudo, quebre, morra de fome, né? E aquele negócio, só as atividades essenciais. Toda atividade é essencial para a pessoa que faz, né? Fique claro. Quem vende CD, a atividade de vender CD é essencial para ele. Quem corta cabelo, a atividade de cortar cabelo é essencial para ele. É da onde vem o sustento dele, né? Isso foi uma grande vergonha, hein? Foi uma grande vergonha. Eu vi muita gente desesperada, apavorada com essa situação. Que estava quebrando, que estava falindo, estava perdendo tudo que tinha por causa dessas medidas idiotas que foram adotadas de maneira totalmente política. Isso é ok, não sei o que lá, aquele papo idiota que não tem sentido nenhum, não tem lógica, não tem embasamento científico nenhum. Continua na cabeça desse pessoal aqui, né? Continua, um monte de idiota vai vir falar besteira, defendendo o indefensável aí. O DCM fala, tá vendo? Bolsonaro, ele mostrava vídeos no celular e chorando, o pessoal aqui botando como... Porque eles consideram que isso é uma fraqueza. Pois é. O problema é que o povo olha e vê diferente. O Gilmar Mendes achasse que o Bolsonaro que coisa errada isso, né? Que absurdo isso, né?
Pois é, o problema é que eles não percebem como é que essa informação que eles estão liberando chega no povo. Porque o povo pensa como eu. Vê o Bolsonaro fazendo um negócio, vê que o cara é verdadeiro. Ele está ali com o que ele fala na frente, ele fala por trás também, ele fala nos encontros privados dele, ele fala nas reuniões secretas, é o mesmo discurso o tempo todo. Você tem ideia do quão raro é isso no político? Pois é, e acabou o vídeo e é isso daí. Esse é o grande X da questão, tá bom? Então, mais um vídeo aí do Peter, que nesse daqui ele mandou muito bem. Alguns ele fala alguma coisa que eu não concordo, é lógico que ele falou muita coisa, algum dado ali pode não ser estar totalmente exato, mas o que ele mandou aí, a ideia foi muito boa, tá bom? É isso daí, aguardem os próximos conteúdos do canal Sem Perfil e se inscrevam no canal Ancapso, que é muito bom.